Não. Tá bom. Tá ótimo. Bem, Ao vivo. bom dia aos seguidores da página @ADV Jarbas Vasconcelos. Nesta manhã, nós estamos aqui com a presença do meu amigo professor Aurelino, discutindo o que há de mais importante a ser conversado neste momento no Pará e no Brasil: a alta do preço dos combustíveis. Nós temos aqui, Aurelino, uma situação de uma greve dos caminhoneiros que reivindica apenas o aspecto da redução dos tributos sobre os combustíveis, notadamente sobre o óleo diesel. E aí as pessoas perguntam, e eu vou lhe fazer aqui, Aurelino, usar os seus conhecimentos que são tantos e tão largos na matéria, para a gente ajudar a contribuir a esclarecer aspectos dessa situação complexa que a gente fala muito, mas tem dificuldade de compreender. Então esse é o objetivo da gente, tentar dar uma contribuição para que as pessoas compreendam o que está acontecendo de uma forma bem ampla. Veja, os caminhoneiros estão reivindicando a redução do imposto sobre o diesel, mas para nós, para mim, para você, não nos interessa mais do que o diesel, nos interessa também a gasolina, interessa o preço do gás. Nós estamos com também uma escalada de preços em todos os combustíveis, inclusive do gás, inclusive da gasolina. O governo aceitou redução da tributação do óleo diesel, anunciando que vai aumentar os tributos no Brasil. Não se sabe exatamente por onde é que o governo vai aumentar, mas vai aumentar para compensar o diesel. A gasolina, ao invés de diminuir, já aumentou ontem. Então nós temos uma situação que precisa encontrar uma saída. Por que é possível, então, Aurelino, nós pensarmos uma outra estrutura tributária? É o regime de preços da Petrobras? O que é que faz o preço dos combustíveis este ano, especialmente deste ano, dispararem como dispararam? Bom dia para você e muito obrigado por você estar aqui na nossa página. Bom dia, prezados, prezadas, internautas, né? Meu pai dizia que o órgão mais sensível do corpo é o bolso. E realmente o bolso é um órgão que todo mundo tem, o bolso, sabe? É claro que a tributação aí, no caso dos combustíveis, principalmente na gasolina, nem tanto no diesel, sabe? Ela é bem pesada. Chega, inclusive, próximo a 50%. Nós temos aqui numa lista dos tributos, por exemplo, se o tributo, se o combustível for importado, e acontece muito, e tem aumentado recentemente essa importação de combustíveis, você tem imposto de importação, você tem o ICMS, o famoso, que é conhecido esse, né? Você tem também a COFINS, você tem o PIS, e você tem essa CID, que é essa contribuição de intervenção do domínio econômico, que o governo federal já se prontificou a zerar, junto com o PIS e o COFINS. Mas, de qualquer maneira, não me parece que vai ser suficiente para fazer um grande diferencial no preço final. Você teria aí 46 centavos, está se falando? Pois é, mas a greve, o presidente da República veio à televisão, Aurelino, anuncia zerar a tributação do CID, e a greve continua. Quer dizer, nós continuamos tendo manifestações e as manifestações prosseguem, apesar do governo dizer que não consegue mais avançar mais em redução de tributos e dizer também que vai aumentar a carga tributária para compensar o que está dando aos caminhoneiros. Então, como você está vendo essa situação difícil? A greve não se encerra, o governo parece que chega aos seus limites de manobra com relação aos tributos, a gasolina não diminui, aumenta, e o preço do gás também, que a dona de casa consome, que você consome todos os dias na sua casa, também aumenta. Quer dizer, como é que a gente resolve isso? O que é que está se passando? O governo federal, a participação dos tributos federais realmente ela é bem menor do que a dos tributos estaduais. Aí. No caso, por exemplo, do diesel, ele em média é 18%, 17% aí. Mas na gasolina chega até a incríveis 35% em alguns estados. Aqui no Pará,
Aqui no Pará, 28%. Nós temos 28% gasolina e 17% diesel, né? 17% diesel, exatamente. Também tem o álcool, também, que Sim. é 28% também, né? Então, hoje, a notícia de manhã cedo, que o pessoal da Secretaria de Fazenda estava em Brasília discutindo, mexendo é um preço de referência, que tem até um convênio com o FAS que trata desse preço de referência, porque o combustível é com substituição tributária, ele é pago Sim. antecipadamente e faz-se um cálculo para frente em termos de preço máximo. Sim. Claro que na bomba esse preço pode ficar menor e geralmente dá uma diferença. Parece que enxugar essa espécie de gordura é uma coisa que já está sendo Aurelino, eu viabilizada. Eu vi aqui, ontem eu estava em Brasília e havia um movimento ali, claramente do governo, no Congresso Nacional, para que, empurrando a reivindicação dos caminhoneiros em direção aos estados, para dizer assim, olha, aqui o governo federal eu já fiz o que era possível, agora vão pressionar os estados. Porém, os estados também, como é o caso do estado do Pará, dependem, hoje o estado do Pará depende de 63% da sua receita de transferência. E os estados já fizeram uma nota dizendo que não aceitam pagar esta conta, que tem que pagar é o governo. O deputado Rodrigo Maia, que preside a Câmara, disse que o governo aumentou 100% o PIS/COFINS sobre o combustível de 2016 para cá. Então, qual é a sua opinião sobre essa guerra de empurra-empurra? E nesse empurra-empurra entre União e Estado, que precisamos de combustíveis, dos três, do óleo diesel, que traz os nossos produtos para o supermercado, da nossa casa, que a gente cozinha esses produtos com gás, e para ir para o nosso trabalho a gasolina. Então, nós estamos no meio de um jogo de empurra-empurra da federação, Estados e União. Como é que você está vendo isso? Em que pese a tributação do Estado seja bem mais alta, mas a situação também financeira dos estados é dramática. A maior parte dos estados, e isso todas as pessoas têm acompanhado, né? E tirar, às vezes, 1%, tem estado dizendo que se tirar 1% vai perder 100 milhões. Tá? Então, não é fácil. É claro que essa tributação alta, ela não começou agora. Sim. Os estados que levantaram a tributação em cima dos combustíveis foi por volta de 2000, mais ou menos, né? Só que eles acabaram criando uma espécie de dependência dessa arrecadação, que é uma arrecadação cativa. Você não tem grandes trabalhos para a administração tributária para essa arrecadação. Você tem para o universo de contribuintes para ir atrás, mas para esse tipo de arrecadação tem muitos órgãos fiscalizando, Agência Nacional do Petróleo, são muitos órgãos fiscalizando, então ela entra quase que inercialmente. Então ela criou uma natural dependência. Até como administração tributária, toda dependência, não só com a administração tributária, até com as pessoas físicas, cívicas, até com os nossos filhos, toda dependência ela cria uma zona de conforto. Sim. E de uma certa forma, se os estados abrirem de 1%, 2%, já até mais, o Rio de Janeiro está prometendo cair para 12%, certo? E tem esse projeto no Senado também aí, que quer botar um teto na tributação dos combustíveis, tributação do ICMS, sim, que é 7% para o diesel e 18% para a gasolina, que também está sendo discutido. Pois é, e olha só, essa colocação de um teto para a gasolina, ela vai prejudicar, o Rio de Janeiro, veja bem, quando o Rio acena em diminuir com a tributação de combustível, o Rio tem uma situação vantajosa pelos royalties do petróleo que recebe, né? Quer dizer, o Rio recebe hoje aproximadamente, tendo em conta as suas participações especiais, 20% de royalties de petróleo. Então o Rio é super bafejado pelo royalties do petróleo. Então pode diminuir a tributação na ponta do ICMS sobre combustíveis. Agora, e o Pará? O Pará quem for verificando na conta ICMS combustíveis lá no quadro do CONFAS, vê que o ICMS combustível total do estado do Pará é quase 1/4 do total de ICMS arrecadado pelo estado. Então, eu estou falando de uma perda para o Pará muito grande, muito expressiva. Se você limitar o ICMS hoje, por exemplo, da gasolina, que é 28%, cair isso para 17%, haverá uma perda brutal na arrecadação do estado do Pará.
e com queda nos investimentos também internos. Quer dizer, essa equação não é fácil de ser feita. É evidente que o ideal é que haja uma diminuição da carga tributária e uma queda dos preços. Agora, me preocupa a capacidade do Estado do Pará, da nossa bancada federal, de estabelecer os pingos nos is nesse concerto no Congresso Nacional para colocar um limite à tributação dos combustíveis. Como é que você vê isso? O Estado do Pará, o combustível é tributado 100%, porque quando vem o nosso combustível, parece que vem mais da Bahia, e ele vem sem nenhuma tributação, porque tem imunidade na transferência interestadual. Sim. Né? Então a gente tributa cheio e o combustível realmente tem uma agregação de valores que aumenta essa base de cálculo, diferente da energia, né? Então a atribuição do combustível é muito pesada, muito significativa no mapa de arrecadação do Estado. Então qualquer coisa que saia realmente vai criar um problema. Aliás, o problema já está acontecendo com a própria pressão, sabe? Mas o que é que acontece? Na verdade, ainda que vamos admitir que realmente possa se diminuir o imposto significativamente e baixar o preço do combustível pelo impacto da tributação, vamos colocar de lado esse problema do impacto na arrecadação dos estados. E vamos olhar pelo lado do preço do combustível primeiro, Sim. que ele realmente baixasse. Tá. Claro que há quem achar o combustível estando com preço baixo dá um aquecimento maior na economia, porque ele, na verdade, muitas e muitas atividades dependem. A gasolina não é só o diesel, a gasolina, microempresários, o MEI, todo mundo usa muito gasolina, né? Então você vê o seguinte, mas aí sim, resolveria o problema. Que está me preocupando é uma coisa, quando você vê as projeções, nós vamos conseguir enxugar tanto o preço do combustível, certo? E aí a gente sabe que, embora a tributação seja alta, o que gerou esse problema imediato não foi a tributação. É o preço, Já é o regime do preço. É a base de cálculo, Sim. onde incide a tributação que disparou. Aureliano, eu vou entrar nessa questão, que é o regime de preços praticado pela Petrobras. Antes eu queria agradecer aqui a amiga Daniele, que nos assiste de Bilbao, na Espanha. Agradecer ao Tiago Tinoco, a Verliane, nossa amiga contadora, a nossa querida amiga defensora pública, Elizabeth Uchoa. Agradecer meu amigo conterrâneo, grande advogado criminal, advogado aqui em Belém, em Tomé Açu, Luiz Carlos Barbosa. Um forte abraço ao amigo Luiz Carlos Barbosa. Ao Rodrigo Leitão, nosso colega advogado, especialista em direito ambiental. Ao meu primo Evandro Reis, ao Alípio Martins Júnior, ao Maurício Nery, que está nos assistindo, a todos aqui o nosso muito obrigado. Continue conosco. Vamos então, Aureliano, falar do regime de preços. A Petrobras, o sindicato dos petroleiros, dos engenheiros da Petrobras, que sempre é muito econômico em manifestações sobre a Petrobras, né? Ele é muito reservado, diria assim, o sindicato dos engenheiros da Petrobras, veio agora a público e fez duas acusações muito graves que me pareceram. A primeira, de que o Brasil aumentou, sem precisar, a importação de óleo diesel dos Estados Unidos, de 40% para 80% do óleo diesel. E afirma que todas as nossas refinarias funcionam com a sua capacidade instalada inferior a 70%. Ou seja, para que quem está nos ouvindo e assistindo agora entenda, o Sindicato dos Engenheiros da Petrobras diz que o Brasil podia estar produzindo pelo menos 40%, 30% a 40% a mais de combustível e, consequentemente, diminuindo a importação no mesmo percentual. E o Brasil fez uma opção por exportação do petróleo cru para o exterior e o refinamento do petróleo ele diminuiu. E isto é uma causa que ele aponta do aumento do preço por conta de uma má gestão da Petrobras ou uma gestão voltada ao mercado internacional. E a outra razão é que a Petrobras se tornou a única empresa no Brasil cujos preços estão indexados em dólar. Então, como o dólar
está numa curva ascendente este ano e, consequentemente, o real está numa curva descendente, o brasileiro vive o pior dos dois mundos, né? De um lado, aumentam-se os preços dos combustíveis e, do outro lado, o salário nominal dele reduz-se. Então, ele está pagando duplamente mais pelo preço do combustível, porque o preço do combustível aumenta de acordo com o dólar e o salário dele diminui de acordo com o dólar, significa que ele é agravado duas vezes, né? Não precisa ser matemático para entender essa conta. E aí eu queria saber, Aurelino, o porquê a greve ela fica na questão tributária. E você disse muito bem, ora, o tributo já tinha aí. Tem outra coisa além do tributo que precisa ser atacado, que é a gestão dos preços dos combustíveis feito pelo governo federal. Aí eu queria lhe ouvir sobre isso quando lhe interrompi. Bem, essa parte da importação realmente ela aumentou cerca de 87% do diesel e cerca de 60 e poucos % para a gasolina vinda de fora. Mas no passado já houve, eu fiz uma verificação, no passado já houve importações maiores. Sim. Já foi maior essa proporção e não gerou esse aumento de preço. Sim. Então, o que acontece é que o preço que sai na refinaria, o preço que sai na distribuição lá da Petrobras, ainda que ele fosse 100% refinado no país, é a decisão de acompanhar a flutuação do preço no mercado internacional. Você acha que essa indexação é o principal motivo? É o principal motivo. Você vê a escalada, né? Me pergunta aqui, o jornalista José Maria Piteira me diz o seguinte: a política de preços da Petrobras não favorece os consumidores brasileiros. A Petrobras não estaria fazendo o jogo das grandes petrolíferas mundiais? Quando você olha no mercado internacional, eu até chamo sempre assim mesmo, o mundo cão do mercado internacional, né? Onde as regras, quer dizer, não tem coração, sabe? Não existe coração, não existe esse lado emocional, sabe? Mas, de qualquer maneira, o problema concreto que está gerando já aconteceu no passado, por volta de 2009, mais ou menos, onde o preço do petróleo atingiu $80, até caiu um pouquinho agora. Sim. Mas ele atingiu $140, a coisa lá por 2009, 2010, por aí. Se esse preço for hoje... Você consegue imaginar se tivesse, com essa política, o 140... Enquanto o preço está baixo, é uma festa, é uma beleza, todo mundo acha bom. Sim. Tá? Até porque eu também não sei se também, quando ele baixa demais, se repassa, realmente o agora, benefício Aurelino, todo, se né? O preço hoje fosse por essa política, saltasse para $140, isso quer dizer que nós poderíamos chegar ao preço da gasolina a R$10 o litro? Talvez lá em 2009, 10, se tivesse repassado do mesmo tipo de procedimento, ele tivesse chegado 7 lá naquele ano, sabe? Sim. Por quê? O que é que aconteceu? A petroleira, à época, tomou uma decisão que é muito criticável pelo aspecto empresarial, pelo aspecto gestão também, certo? É como você segurar a onda, sabe? Então, ela começou a não repassar para os preços no mercado interno o impacto do internacional. E, durante mais ou menos 4 anos, fez isso em 2010, 11, 12, 13, 14, até metade de 2014. O que aconteceu? Ela acumulou uma defasagem de $40 bilhões. Mas, na verdade, foi até maior. Eu vi essa notícia recente, mas eu acompanhei na época. Essa defasagem de $40 bilhões, ela é tida como um prejuízo, certo? Mas, de uma certa forma, há algumas questões assim. Mas durante o tempo que o petróleo estava 140, em que o pré-sal já estava decolando, inclusive já tinha passado de 500 mil barris dia na época, em 8 anos conseguiu isso, o México levou 8 anos para conseguir isso, né? Também aumentou o faturamento na venda do petróleo. Sim, e também... E você olhou o lado da defasagem da importação. Eu queria aqui me referir também aqui ao Panato, que está nos assistindo, que diz que escreveu ontem, publicou na sua página Nato Panato um artigo sobre o problema do combustível. Eu vou olhar, Panato, o seu artigo, com certeza. Quero agradecer aqui a minha tia Carmosa, que tem 94 anos aqui, que está assistindo aqui o nosso debate, que mostra a importância do que nós estamos conversando. Ontem eu li um artigo do Charles Alcântara, em que o Charles Alcântara questionava a necessidade
de nós mantermos a face pública da Petrobras, a Petrobras como estatal. Porque o que acontece é que, apesar da Petrobras ter segurado esses rebates de preço do mercado internacional, essas flutuações, administrando os preços em real e compensando isso com aumento constante da produção, para quem nos ouve agora, nós não temos um dia sequer no pré-sal que a produção de petróleo tenha sido menor do que o dia anterior. Nós viemos numa escalada e vamos atingir, possivelmente no outro ano, enfim, tem a questão da crise econômica, mas bem pouco tempo nós vamos ultrapassar, vamos chegar a 6 milhões de barris. O Brasil vai ser praticamente 98% da produção brasileira de petróleo será feita do pré-sal. Então a Petrobras tem um grande volume de produção de petróleo. E a Petrobras, apesar de segurar, o que eu quero voltar aqui à constatação do Charles, apesar de segurar o preço das flutuações internacionais do mercado, ela tem lucro. É a empresa brasileira, uma das empresas brasileiras que mais produz lucro e produz a dinâmica positiva da nossa Bolsa de Valores. Com essa política de indexação agora está levando a uma crise sem precedentes aqui no Brasil, inclusive a desvalorização da Petrobras. A Petrobras nessa semana perdeu muito mais do que ela ganhou com essa política de indexação. Está aí os resultados da Bolsa, né? Então eu lhe pergunto ali, nós temos que acompanhar o mercado internacional e fazer os brasileiros pagar em dólar, ou a gente pode continuar com a Petrobras que estava antes daí, que segurava, amortecia esses impactos da economia internacional? O que você acha? Parece ser uma questão de 8 ou 80, né? Sim. Porque antes você segurava tudo e agora não está segurando nada, certo? Então está passando todo o impacto do aumento no preço do mercado internacional, né? Eu acho que é uma questão de calibragem. Sim. Não tenha dúvida que ela é uma empresa que tem a participação estatal ainda forte, né? E tem que olhar, a grande pergunta é o seguinte, mercado ou nação? Você tem que fazer um caminho do meio, um equilíbrio entre o interesse realmente. Você não vai quebrar, certo, ela para defender o preço lá embaixo. Você tem que fazer um equilíbrio. E passando de uma forma que não seja abrupta, porque se acontecer, por exemplo, eu até tinha num debate falado que em 2025 ia ter um pico do preço de petróleo e que a gente estava muito vulnerável nisso. Agora, olha, me diga uma coisa, olha só, o governo federal, em nenhum momento, assim, eu vejo que os caminhoneiros eles têm uma deficiência de formulação das suas demandas. Tem várias deficiências de liderança, de representação e também de formulação das suas demandas. O que a gente está debatendo aqui, que é o regime de preço da Petrobras, qual é o perfil da Petrobras, qual é o papel do pré-sal, vamos continuar privatizando a exploração do pré-sal, vamos segurar um pouquinho e deixar campos para a Petrobras. Você aponta aqui, olha, nem ao ar, nem à terra, vamos encontrar o caminho do meio. Mas o fato é que esta é a discussão essencial, porque só a tributação não resolve. Ela pode amenizar durante o momento. Porque, veja bem, você falou ainda agora, se o preço do barril do petróleo chegar a $140, por mais que eu reduza todo o PIS e o COFINS, reduza aqui como o meu querido amigo Panato propõe, em 50% o preço a tributação do ICMS de todo o Estado, mas chegar a $140 com essa política do Pedro Parente, o que é que vai acontecer? A gasolina vai saltar para R$10. Então, mesmo que tenha a redução tributária. Então, o regime de preços me parece o essencial. O que perfil de Petrobras nós queremos. O meu amigo Cassini diz aqui, Jarbas, desde o início da crise dos caminhoneiros, a Petrobras desvalorizou 126 bilhões. É a maior desvalorização desde a crise da Petrobras com a Lava Jato. Né? Então a Petrobras perdeu um valor de 126 bilhões. Ou seja, tudo que ela ganhou indexando o preço, ela perdeu
e muito mais, né? Então, o desafio é como compor tudo isso, diminui um pouco o preço, e te retira a indexação, porque, Aureliano, eu falando com as pessoas me diz assim, Jarbas, ninguém ganha em dólar. Então, como é que eu posso pagar combustível em dólar? E pagar combustível em dólar significa você pagar praticamente todos os produtos industrializados em dólar, porque toda indústria depende de combustível. Não há indústria que não dependa de combustível, né? Então, isso gera uma escalada inflacionária difícil. Então, a situação da greve dos caminhoneiros é muito mais complexa do que parece. Não é só uma questão corporativa, é uma questão que envolve e desafia o pensamento nacional. Essa questão da valorização da petroleira é um problemão para os acionistas, realmente, né? Sim. Então, assim, tem que ver. Mas a gente está aqui falando também no bolso de todos nós, os brasileiros, Sim. certo? E uma informação é que, quando chegou em 2014, o preço do petróleo desabou. Ele chegou, inclusive, perto de 30, ameaçou passar para casa de 20, sabe? Desabou mesmo. E nesse período, sabe, da metade de 2014, inverteu totalmente. A Petrobras, que antes estava comprando lá fora muito caro e vendendo aqui muito baixo, passou a comprar até com 60% mais barato lá fora. De 50% de gasolina e 60% de diesel mais barato. Sim. Então passou um período onde não houve grandes aumentos no preço, nem Sim. do diesel, nem do combustível, nem do diesel, da gasolina, mas a Petrobras ficou recuperando aquelas perdas de 40 bilhões de dólares, Sim. a faixa de 15 bilhões de dólares por ano. Tanto que faltava, lá em 2017, cerca de 21 bilhões de reais apenas para você zerar aquele perdas. impacto de perdas. Então, uma autocompensação. O cenário, de um lado, gerou a perda na decisão, né, e o cenário do outro gerou a compensação. Na época em que se segurou, eu acho que deveria ter se feito uma conversa com os estados naquela época. Porque as arrecadações estavam boas e talvez naquele momento desse para baixar alguma coisa de CMS. Né? Pois é, Aurelino, eu vejo assim que a gente... eu fiz uma pergunta que eu queria que o seu comentário expresso, que é o seguinte. Eu não estou vendo uma mobilização do nosso governo estadual e das nossas lideranças no Congresso de formular... Eu não conheço nenhuma mobilização sobre isso. Se alguém que está nos assistindo conhece, eu até gostaria de ser informado. Do Estado do Pará, eu falo Estado, não o governo do Estado do Pará, eu falo o Estado do Pará, que inclui o governo estadual, que inclui a nossa representação no Congresso. Qual o plano do Estado do Pará para sentar-se a essa mesa nacional? Me preocupa muito isso, porque nós estamos falando aqui em reduzir imposto dos estados. Aí tem nossos dramas aqui do Estado. Né? Qual é a visão do Estado do Pará? Eu não sei como paraense. Qual é a visão do Estado do Pará, dos meus representantes, para chegar no Congresso Nacional, com o governo federal, e dizer, governo, olha, nós achamos que pode mudar o regime de preços. Nós achamos que podemos aumentar a produção da refinaria. Governo, nós não podemos continuar indexado. O governo federal assuma a redução do PIS e COFINS, que foi aumentado em mais de 100% em 2 anos. Eu não sei qual a posição do Estado do Pará, que a posição que o Estado do Pará vai adotar. Há reunião do CONFAS, que reúne os estados, e eu estou preocupado que posição o Estado do Pará irá tomar, né, em relação a essa crise do preço dos combustíveis. Aí eu vou lhe colocar aqui, Aurelino, se você estivesse no comando do Estado, o que é que você tomaria como decisão? Ou o que você aconselharia? Algo absolutamente improvável, né? Eu quero ser advogado a vida toda, né? Mas, de qualquer maneira, o Estado do Pará, ainda que nosso representante tivesse toda a boa vontade e esforço, ele não faria um grande diferencial. Na verdade, a coalizão de todos os estados poderia fazer um diferencial. Sim. Isso sim, sabe? Poderia fazer um diferencial, né? De qualquer maneira, já vai perder, é capaz de se passar do Senado a redução 8%, 7% máximo do diesel, 18% máximo da gasolina, né? O que é que vai acontecer, certo? Nós vamos ter uma perda de receita imediata. E esse é um problema, como você vai compensar? Não se compensa a curto prazo. Qualquer política de administração tributária, imagine você já está num revés, que você já está com uma situação econômica aí
geral de perda, de queda de arrecadação, e você tem que superar uma perda maior ainda de repente. É claro que vai ter um trauma forte. Então, e sem falar o seguinte, de repente você tira isso, o combustível até dá uma melhorada e aí sobe para $100, sobe, entendeu? E neutraliza todo aquele negócio, vai começar tudo de novo, vai baixar mais ainda o tributo. Sim. Então é uma situação absolutamente atípica que nós estamos vivendo. E eu acho que ninguém, em sã consciência, por mais conhecimento que tenha, pode pelo menos opinar, certo? Com segurança, se realmente as coisas vão acontecer de certa maneira ou de outra maneira. Há decisões para serem tomadas. Essa do controle de preços é uma decisão. Eu fico preocupado, Aliano, porque sempre quando tem uma crise brasileira, sempre os mais fracos pagam a conta. E eu estou vendo que se desenha um cenário nacional para a solução dessa crise, vamos chamar assim, a crise do petróleo, que é maior do que a greve dos caminhoneiros, em que eu vejo um movimento em que os estados da federação, especialmente do Norte e Nordeste, estão sendo chamados para pagar a conta. E eu não estou vendo o estado do Pará, repito, não estou falando do governador, do governo do Pará, estou falando da nossa representação política no Congresso, aqui no Estado, portanto, todos nós, o Estado, não o governo, essa é uma questão de Estado, debatendo alternativas, inclusive consensando uma posição única, de consenso firme, da posição do Estado do Pará. Não, se nós fôssemos hoje aqui 2 repórteres, nós não saberíamos dizer a quem está nos assistindo qual é a posição do Estado do Pará sobre a crise dos combustíveis, né? E essa é uma preocupação, porque solução nós vamos ter que encontrar. Vamos ter que encontrar. Agora, o problema já passa a ser quem pagará esta conta. Alguém vai pagar esta conta. Então, qual é a posição do Estado do Pará? Se eu fosse aqui arriscar uma posição, eu diria que a primeira coisa a ser consertada é aquilo que começou a andar diferente na gestão da Petrobras do Pedro Parentes. Ou seja, a política dele fortemente indexada ao movimento da economia internacional, indexando o preço da Petrobras, que é bom para os acionistas, mas não cumpre o papel, a dimensão nacional da Petrobras de sustentar ou estimular o desenvolvimento brasileiro. Segundo, colocar, evidentemente, investir para que a produção de combustível, de óleo diesel, de gasolina, de lubrificante e todos os derivados possam atingir capacidade máxima no Brasil para diminuir a importação e, com isso, estabelecer uma relação de preços nacionais e não internacionais. É preciso que a gente veja, eu compreendo assim, o Brasil teve uma crise econômica e política, estava iniciando este ano de 2018 a retomada do crescimento econômico, vem esta crise dos combustíveis no contrapé e cria-se uma situação que para o país, literalmente, para não no sentido só físico da locomoção das estradas, mas para o país economicamente, inclusive no mercado internacional. Portanto, a preocupação para nós é muito grande e eu repito, eu me preocupo com a solução que vai rebater sobre o Pará. Eu queria agradecer aqui o amigo Igor Reis, que manda mensagem, pedir desculpas aqui ao Panato, que diz que a nossa gravação está aqui com os streamers. O José Maria Piteira diz o seguinte: qual o ensinamento que esta crise deixa? A cidade paulista de Bauru não depende de transporte rodoviário para o transporte de combustível, ela usa transporte ferroviário. Essa não deveria ser uma alternativa para a Amazônia? Neste caso, pensando nas hidrovias? Santarém não está com problema de combustível. Macapá também não, né? Sim. Na verdade, Belém também não estaria. Sim. Foi apenas ali Miramar que aconteceu, porque vem tudo de sabotagem, né? Respondendo ao amigo Piteira, que me faz essa pergunta, obrigado a Patrícia Bucata, que nos assiste lá de Altamira, ao amigo Jânio, dos maiores advogados criminalistas, que nos assiste de Castanhal, Rafael Carvalho, dizer que essa crise coloca um ensinamento para todo o Brasil, especialmente para o estado do Pará. Nós hoje estamos parados, o Brasil está parado, porque ele só tem um modal de logística,
que é o rodoviário. E um modal ruim, que só tem uma via. Novamente as rodovias são de mão dupla, não tem rodovias de serviço, rodovias de passeio, transporte de carga, não tem. Inclusive nosso modal é muito eficiente e é único. Nós não temos ferrovia, não temos hidrovia, né? Não temos portos, nossos aeroportos também não são bem aparelhados. Meu amigo Cassim diz que nós estamos com o tempo estourado aqui, mas dizer que é bom que nós aprendemos que se nós tivéssemos esses modais logísticos de hidroviário, ferroviário integrados, evidentemente tivéssemos portos, aeroportos também, nós não estaríamos sofrendo com a greve dos rodoviários como nós estamos sofrendo. Amigo Nemésio do PV, meu presidente do PV, José Carlos Lima da Costa, obrigado aí pela contribuição, pela audiência. Aureliano, com a palavra final, você. E há 100 anos nós já sabíamos disso, em relação a essa dependência dessa matriz de transporte rodoviário, né? Que o trem, hidrovias, aí, mas não temos isso, então não contamos com isso. Então, a nossa realidade é essa que está em volta de nós. Tá? Realmente seria interessante se tivéssemos, sabe? Pode ser que, sabe lá em que geração nós consigamos ter. De qualquer maneira, eu penso que no momento aí você tem um problema concreto, que no passado foi administrado de uma forma 8 e agora está na base 80. Então tem que ter um caminho onde você tem que ir acompanhando o preço do mercado internacional de uma forma mais lenta, homeopática, que não gere o trauma. Isso é altamente interessante para a economia brasileira. Se você me permite, eu não gosto de criticar ninguém, mas Pedro Parente quis inventar a roda, né? Quis inventar a roda. A Petrobras sempre acompanhou, como você bem disse, o preço internacional, rebatendo com granuçares, devagar no mercado nacional. Foi assimilando isso aqui. Não. Né? E ele agora faz assim, a gasolina, o preço do combustível aumentou na Bolsa de Valores de Nova York e hoje, amanhã de manhã já aumenta o preço da refinaria. Quer dizer, é aí difícil. Mas aquela segurada que gerou esses 15 bilhões, que chegou a 40 bilhões, na verdade ele chegou a um ponto que acho que também não era correto. Apontou vamos dizer, na direção certa com a dosagem errada. Sim. E agora gerou também um impacto. E agora faz o contrário. Quer dizer, a Petrobras já teve 40 bilhões de prejuízo e agora não quer segurar R$1 de prejuízo para em benefício da União economia. vai compensar qualquer coisa que a empresa perca, né? Então agora a União está, e eu estou preocupado que a União está passando, todos nós, né? Está empurrando isso em direção também aos estados e ao bolso do contribuinte, aumentando o tributo. Né? Então, amigos, é só para encerrando aqui a nossa live, dizer que eu concluo aqui, se pudéssemos fazer um resumo, com uma preocupação, que a solução da crise de combustíveis não possa significar aquela velha solução que nós conhecemos. A União resolve o problema aumentando o tributo de todos nós brasileiros e diminuindo a arrecadação dos estados brasileiros, notadamente dos estados da Amazônia e do Nordeste, que são os mais pobres da federação e que maior dependência tem de receitas de transferências da União. Então, nós precisamos estar unidos no Pará, na Amazônia, como disse Aureliano, com os nossos outros irmãos estados que estão em posição semelhante a nós dentro da federação, para que nós possamos ter uma proposta firme, unida, forte, para que os nossos estados e a nossa população não pague ao final e ao cabo a conta da greve dos caminhoneiros, que é a crise dos combustíveis. Com isso a gente vai se despedindo, agradecendo mais uma vez a audiência de todos, a Rita Bechara, aqui agradeço enfim aqui o Nemésio, já falei o nome do Nemésio, enfim, todos que estão acompanhando agora a nossa live. Até o próximo aqui, aquela com o Alexandre.